Bom, vamos dar continuidade. Agora eu convido para ministrar uma palestra intitulada A Sintonia Quântica, Nova Consciência Terapêutica. O palestrante é Paulo Dorta, do Paraná. Vou passar o seu currículo aqui. Paulo Dorta é graduado em filosofia com especialização em ética. Há 15 anos atua como terapeuta integrativo. Desenvolveu o método e a técnica do sintonia, que impactou a vida de inúmeros clientes e terapeutas no Brasil, atingindo além das fronteiras nacionais. Paulo Dorta também, ele é mestre em Reiki oriental e ocidental. Combina conhecimentos antigos e contemporâneos para oferecer uma abordagem única através do sintonia quântica. Além de tudo isso, ele possui expertise nas áreas da radiestesia, da radiônica, da terapia floral e do tarô de Crowley. E é uma honra recebê-los. Tá certo. Fala, Doutor, fica à vontade. Som. Aí. Boa tarde, então, pessoal. Vamos falar um pouco de física quântica aplicado às práticas integrativas. Alguns recados antes disso. Eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas que vocês têm de antemão em relação a este assunto, tanto o pessoal do chat como o pessoal presente. Anote as perguntas que vocês já trazem, as perguntas que no dia a dia já incomodam vocês. Por se tratar de um conteúdo muito amplo, pode ser que eu não fale daquilo que é curiosidade de vocês. Então, eu quero poder responder as perguntas de vocês, tá? É, eu tinha feito uma outra apresentação, aí eu conversei com a nossa maravilhosa, e aí eu falei, vou mudar tudo que eu estou falando. Então eu mudei, tem alguns erros aqui ainda que eu vou corrigindo, eu vou apontando para vocês o que é erro, até para vocês começarem a corrigir também na nossa cabeça. Então eu me comprometi com a Deildes de mudar alguns conceitos, mudar algumas situações na minha fala e na minha postura enquanto terapeuta. Então eu já vou corrigir isso para vocês também, tá bom? Eu quero fazer uma provocação inicial. O que significa ser um terapeuta hoje, em um mundo de transformações rápidas, principalmente um mundo onde a ciência e a espiritualidade estão se entrelaçando? Se a gente for ver, a maioria de nós aqui tem 40 a mais. Quando nós começamos a nossa vida, era uma vida completamente diferente da vida que a gente tem hoje, e é uma sociedade completamente diferente da dos nossos pais. Se a gente olhar para a história, tanto a história dos nossos pais como os nossos avós não teve tanta mudança como está tendo nesse momento. E agora as transformações estão acontecendo muito rápido. E nós não estamos, de uma certa forma, conseguindo acompanhar. Seja a parte tecnológica, seja a parte de conhecimento. E muita coisa do que eu vou falar aqui, cada um de nós, vocês, já aplicam no dia a dia, só que não tem consciência. Então, a física quântica, ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Então, essa provocação inicial é para a gente entender e se posicionar naquilo que a física chama de espaço e tempo. Nós estamos vivendo em um mundo
cujo o tempo ele está numa situação em que a gente não consegue acompanhar todas as informações que chegam para nós. E muitas informações que chegam são falsas. Então, a Patrícia falava ontem do aluno que não consegue entender muita coisa. Eu chamo isso de letramento. As pessoas aprendem a ler, mas não são letradas, elas não sabem interpretar aquilo que elas estão lendo. E isso é 87% da nossa população. Como que a gente faz para explicar algo de física quântica para quem não entende de letramento? Quando a pessoa recebe uma mensagem no celular dela, ela não sabe interpretar se aquilo é uma verdade ou não. Ela muitas vezes passa para frente sem uma análise crítica, sem verificar se aquela informação tem um fundamento. E nós, terapeutas, nós somos referências. Eu não gosto da comparação com o médico, mas a gente está se comparando aqui o tempo inteiro com o médico, a gente tem que parar com isso. Porque a faculdade de medicina é para entender fisiologia, citologia, entender o mecanismo do corpo e não a emoção, e não aonde está o problema. A faculdade de medicina, ela explica o que é mecânico e como suprir. Então, ele vai entender que uma glândula produz determinada proteína ou não. E ele vai trabalhar com a falta disso a partir de uma análise feita por um laboratório que não passou por ele. Então, a gente tem que parar de se comparar com o médico. A gente tem a nossa história, a gente tem a nossa vida. Espero ser a última vez que eu falo, na minha fala aqui, pelo menos, porque eu não gosto desse tipo de comparação. Então, eu atendo médicos, eu atendo é, estudantes de medicina, e a gente tem que parar com isso, tem que parar de se comparar. A gente não é ciência, psicologia não é ciência. Por que que a gente não fica, por que que os médicos não vão bater no psicólogo? Por que que tem que incomodar com a gente? Então, psicologia é uma pseudociência, assim como nós também é considerado pseudociência. E a medicina, até lá atrás, ela não era também uma ciência. A partir de um movimento que fez, ele se tornou uma ciência. Mas será que amanhã ou depois a gente não vai conseguir comprovar o que a gente faz e se tornar ciência também? Então nós temos que estudar cada vez mais, se preparar cada vez mais para esse mundo que a gente está vivendo. E a gente, muitas vezes, não se valoriza. A gente ainda vive como se a gente estivesse na década de 80. A Deilde falava ontem sobre a ideia do terapeuta holístico, do terapeuta integrativo, e a gente se pensa ainda desse jeito muitas vezes. E essa conversa que eu tive com ela, e a fala dela ontem, a fala de vocês hoje, me trouxe muito forte essa ideia de ser um terapeuta natural. Para mim tem todo o sentido disso. E eu gosto de estudar, eu gosto da ciência, eu gosto de fundamentar tudo que eu falo. E para mim, praticamente, não vou falar tudo, mas 90% do que foi falado aqui tem fundamento. São coisas que eu quero ver acontecer. São parcerias que eu quero. Aqui eu já quero fazer parceria, com o Roberto eu já quero fazer parceria, com o Antônio eu já quero fazer parceria. Tem muita gente aqui que eu quero fazer parceria porque as coisas funcionam. Entende? Então nós temos que começar a mudar a nossa cabeça e se tornar autônomo, autêntico. Ontem a Patrícia também, Patrícia, eu estou te usando, tá? Como referência aqui, tá? Ontem, dentro da física quântica, a gente pode ser onda ou partícula. A nossa vida, ela pode ser regida por onda ou por partícula. A hora que ela falou assim, eu quero estar inteira aqui, ela usou o papel da física quântica do observador. Ela estava observando o movimento e o que ela queria fazer. E ela deu um comando. Vocês têm 2 minutos para executar. Isso é uma partícula.
A partícula é a flecha que sai do arco e vai para o alvo. Ele cumpre o papel dele. Só que muita gente aqui ontem estava em onda. Então ficou lá fora conversando, ficou tomando café, ficou passeando e foi gerando ondas, gerando ondas. E quanto na nossa vida a gente é partícula e quando a gente é onda? A maior parte do nosso dia, se a gente não se colocar no papel do observador, que foi o que a Patrícia fez ontem, a gente vai ficar vivendo em ondas. Onda, um exemplo que eu dou nos cursos que eu dou, é aquele casal em que o marido vai, toma banho e coloca a toalha em cima da cama. E a mulher vem e fala, pendura a toalha. Ele fala, depois eu faço. Mas pendura a toalha, depois eu faço. Mas pendura a toalha agora. Mas por que que você está se incomodando? Você deixa a calcinha pendurada no banheiro? Mas o que que tem calcinha pendurada no banheiro? É porque a sua mãe, quando falou para mim tal coisa, já colocou a mãe no meio. Então, a sugestão que eu dou é seja partícula. Guarda a toalha, pendura a toalha. Ah, depois eu faço. Pega você, dobra a toalha, enfia dentro do travesseiro dele, porque a hora que ele for deitar, ele vai se lembrar. Entende? Isso é ser observador e ser partícula. Não ficar perdendo tempo com quem tem tempo para perder. E isso é física quântica. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Então vamos lá. Vivemos em uma era de transição, onde a saúde deixou de ser apenas vista, apenas como ausência de doença, mas como equilíbrio dinâmico entre corpo, mente e espírito. Dentro da antroposofia, que eu também gosto muito, é trabalhado como pensar, o sentir e o agir. E isso aqui é muito claro dentro da física quântica também. Quando lá atrás foi organizada a linha da antroposofia, não se falava em física quântica ainda, mas ela bate muito bem. E tudo que a gente está falando aqui está confluindo para o mesmo lugar. Eu gostei da ideia do Edilson, eu vou usar essa palavra, mas eu não gosto, de um hospital natural, de uma casa de acolhida para doente que precisa de um tratamento natural. Acaba sendo um hospital? Acaba sendo, mas eu acho que a gente tem que parar disso também, porque a gente não tem que usar isso. E gosto do que o Antônio falou, da gente não ter que usar branco. Esse aqui é o meu uniforme. Ou então eu tiro ele e fico com esse uniforme na hora do atendimento. Porque é um pouco do que o Roberto falou também. Qual que é a minha marca? A minha marca é o Sintonia Quântica. A minha marca sou eu. A minha marca é a minha presença. Quando aqui a gente realmente se coloca no lugar onde a gente precisa se colocar? Quase nunca, porque a gente vive em ondas, não como partículas. Eu peguei aqui algumas ideias, porque esse congresso a gente está falando de raízes ancestrais. Eu trouxe aqui a figura do curandeiro xamã como o primeiro terapeuta holístico. Ele trabalhava com aquilo que não está aqui, o Tavares falou, e aquele senhor também que está aqui agora. Falou sobre olhar o tempo, olhar a chuva, olhar o movimento do universo. Quando a gente tem uma visão integrada do ser humano, quando a gente tem uma visão inteira do ser humano, a gente consegue fazer com que a energia dele mude. E o meu trabalho, ele é um pouco diferente de muitos de vocês que trabalham com plantas, com fitoterapia. É, ele não vai para esse lado. E eu quero aprender essas coisas. Eu quero fazer curso de parapsicologia, porque eu fiquei com tesão ali ouvindo vocês falar. E eu também gostei do que a Patrícia falou ontem, porque eu acho que mexe um pouco com a gente essa questão do conhecimento. Eu, em termos de terapias, eu tenho mais de 30 cursos. Uso tudo? Não. Mas eu gosto desse tipo de conhecimento. E a gente tem que se capacitar e se qualificar cada vez mais. Tá? Porque
Terapeuta que para, cria bicho, tá? Lá no século XX, vamos trazer para o século XX, dois movimentos. Como a naturopatia e a influência de figuras como Samuel Hahnemann, da homeopatia, e Eduardo Bach fizeram a mudança. E aqui começa a quebra de paradigmas. Médicos falam, não está funcionando, vamos para outro lugar. E aí eles quebram paradigma. Quantos de nós, na nossa vida, a gente quebra paradigmas? Será que a gente não está vivendo de conceitos que não são nossos? O Sintonia Quântica, ele começa a quebrar paradigmas das pessoas. Ah, porque eu sou católico. Por quê? Ah, porque desde sempre a minha família foi católica. Mas você gosta de ir na missa? Eu acho um saco. Então por que você vai? Ah, porque é uma tradição. Tá. Lá atrás, tradição também era o homem andar de terno e goma no cabelo. Lá atrás, tradição era a mulher não sair da cozinha. E aí eu começo a questionar. E a pessoa começa a entender que muitos padrões que ela vive hoje são padrões antigos. São padrões que não têm nada a ver com a vida dela. E aí, essa pessoa começa a trabalhar o primeiro aspecto que a gente tem falado aqui nesses 2 dias: liberdade. Primeiro, ela sente um vazio muito grande porque as coisas que ela acreditava não fazem mais sentido para ela. E aí ela tem liberdade e tem um espaço vazio enorme para ela ressignificar e descobrir o que é o pensamento dela. Quando a pessoa vem para o atendimento, eu falo assim, ó, por uns 3 ou 4 dias, a tua vida vai estar bagunçada. É a mesma coisa que a gente for limpar a casa da gente. Se a gente chegar em casa hoje e arrastar os móveis para limpar, vai sair até ninho de pomba de trás do sofá. Vai sair aquelas bolas de pelo que engole o cachorro da gente. O que a gente faz? A gente tira tudo isso. E é essa bagunça de arrastar os móveis que o Sintonia Quântica faz no primeiro momento na vida das pessoas. É uma bagunça. E assim, quais são os princípios chaves? Observar o todo, não apenas o sintoma, que é o que a gente está repetindo aqui desde ontem. Está repetitivo, mas o óbvio tem que ser reforçado. Tá? O óbvio tem que ser reforçado. Observar o todo, não apenas o sintoma. Que foi a fala do Antônio de manhã. Assim, ó, bati palma com gosto. Porque tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo e essas mudanças que a gente tem que acontecer. A natureza como aliada, que foi falado hoje praticamente o dia todo. E a gente está esquecendo da natureza. Tem um trabalho que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que a gente reformulou uma fazenda muito grande a partir da energia da fazenda. Não era os proprietários que decidiam, mas era a fazenda que decidia o que ela queria. E hoje eles estão rasgando dinheiro, para usar essa expressão para vocês, porque eles fizeram uma comunhão, uma parceria com aquele lugar, que é um pouco do que o Tavares faz. Ele estava falando um pouco de números ali para a gente no almoço. Eu falei, rapaz, tá bom, né? E a autocura como caminho. A cura está dentro de nós. O Sintonia Quântica, a primeira coisa que ele faz é explicar para o cliente e para o aluno que ele é Deus. A gente é imagem e semelhança de Deus. Essa é uma das primeiras ferramentas da religião judaico-cristã que a gente pega para o Sintonia. E quando a gente começa a se utilizar dessa verdade, a gente
automaticamente começa a fazer mudanças ou o que muitas pessoas falam, milagres na nossa vida. Diga. Quando você falou de judaico-cristã aí, me veio. Eu gosto de falar sobre a ideia da origem da coisa, né? Então, o judaico-cristão, ele é um conhecimento oriundo do Egito, né? Moisés teve a oportunidade de estudar com o néctar do conhecimento é, é, lá do Egito e arrastou isso para fora quando teve que sair, né? E carregou esse entendimento, promoveu o crescimento espiritual e aí transmitiu. Valeu, obrigado. Lições para hoje. Olha lá. Esses pioneiros, o Hahnemann e o Bach, nos legaram a importância da escuta atenta. A importância da escuta atenta. E a gente tem falado de escutar o nosso cliente. Às vezes a gente fala de protocolo, só que a gente não ouve o que o nosso cliente fala. O meu atendimento, ele é de 1 hora. Nessa que estava falando, querendo saber um pouco de protocolo, né, Edilson? O meu protocolo de atendimento, ele é de 1 hora. Nessa 1 hora, os primeiros 5 minutos eu acolho o cliente, oi, tudo bem, quer uma água, quer sentar? 40 minutos, ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Eu levo 10 minutos para atender o cliente, colocar a mão nele, ou quando é online, eu termino um pouco antes do atendimento, e aí eu vou sintonizar e entrar no campo dele a partir da não localidade, que é outra ferramenta da física quântica que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? E é essa coisa que a gente tem que ver. Então, o cliente, e a gente está falando aqui também de emoção o tempo inteiro. Vocês falaram de emoção muitas vezes, o Roberto falou de emoção também muitas vezes. No sintonia quântica, a emoção, seja ela de alegria ou seja de tristeza, é sempre negativa. A gente vai trabalhar para que as pessoas não vivam a emoção, mas que ela viva o afeto. Então, nós temos sentimentos e a gente divide afetos e emoções. E dentro do sentimento, a gente busca eliminar a emoção. Todos nós somos formados por átomos. Um átomo, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. A gente só fica no, eu quero ser positivo, eu não quero ser negativo. Só que o que move a nossa vida são os elétrons. E a gente precisa fazer com que o nosso cérebro ele vibre como partícula neutra. Nós temos que trabalhar com a neutralidade. Se a gente entra na neutralidade, a gente se afasta do problema. Quando o cliente ele entende que ele tem que sair daquela emoção e eu consigo trazer ele para a neutralidade, ele se afasta do problema e ele, junto comigo, ele consegue olhar para aquela situação. E aí ele entra naquilo que eu dei de exemplo da Patrícia, ele se torna o observador. E aí a vida dele, que estava virando onda, passa a se tornar partícula. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Eu estou achando que eu estou falando rápido demais. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Eu pesquiso muito, gente. Eu sou assim, o que vocês verem que eu tenho de pesquisa é absurdo. Então, quando fala dos escritos mais antigos em terapias integrativas, é de 1550 a.C. É muita coisa. 1500, Ayurveda. Então, eu não vou nem entrar isso aqui, eu vou passar isso aqui para vocês para a gente poder pesquisar. Mas a gente não nasceu ontem, como a Deilde falou. E a gente tem que valorizar essa história. Porque a gente também falou
não lembro quem, sobre emaranhamento. E na sistêmica, emaranhamento tem a ver com um monte de coisa na nossa vida. E quando a gente olha para isso, a virada da terapia quântica, ela começa agora. Ela começa nesse movimento. Quando eu falo de não localidade, são dois elétrons que vibram em universos diferentes, em dimensões diferentes, em lugares completamente diferentes. E vibram juntos. Quem atende online? Levanta a mão, por gentileza. Vocês já estão exercendo a física quântica. Vocês já estão vivendo a não localidade. E vocês já estão acessando o campo do cliente a partir dessa energia de não localidade. E aí, outro termo da física, emaranhamento. A partir do momento em que você consegue acessar o campo do teu cliente, você fez um emaranhamento com ele. E aí, as informações que ele tem lá, você consegue captar aqui. E as coisas começam a acontecer na vida do cliente. Diga, Paty. Olha, chamando de Paty já, olha a intimidade. A gente tem um método de tratamento. Aqui? A gente tem um método de tratamento na homeopatia que se chama de plus. É quando a gente trata uma urgência. Então, a gente coloca, por exemplo, 20 gotas do medicamento num copo d'água e a pessoa vai tomando a cada 10 minutos, né? Então, é pro agudo, né? Só que aí, às vezes, a pessoa não tem o remédio em casa. E aí, eu comecei a fazer uma experiência. Aí eu peço para a pessoa só vai ter condições de buscar o medicamento no outro dia, alguma coisa assim, ou está muito longe, né? Então eu peço que a pessoa coloque, escreva numa folha de papel o nome do medicamento. Fósforos 30CH. E aí eu peço que ela pegue um copo d'água e coloque em cima da palavra. E ela faça o plus exatamente como nós fazemos, né? Então, o professor Hahnemann, ele é anterior ao Kardec, né? E ele já fazia essa movimentação antes, porque a pessoa mandava a carta para ele, só ia chegar um mês depois na localidade, né? Bom, mas a questão é que você faz o plus, você a cada 15 minutos toma uma colher e na quarta dose você tem que fazer contato de novo com o terapeuta. E os registros são incríveis. Porque a hemorragia, por exemplo, um fósforos, ele pode tratar uma hemorragia ginecológica. A pessoa diz: eu não sei o que você fez, mas não é eu que faço, isso é um processo, né? Parou a hemorragia. Então, você imagina que em 1 hora, com o medicamento fósforos, você conseguiu, dentro dessa perspectiva, que algo acontecesse, né? O que você está fazendo é uma ferramenta de radiestesia radiônica. Você pode até acessar o cliente, mas tem uma forma mais fácil ainda. Você faz um testemunho do cliente. Eu chamo de cliente, eu não chamo de paciente, tá? Você faz um testemunho do cliente e você coloca em cima o remédio que ela vai pegar amanhã e você com a tua mão, você com reiki ou sei lá o que, ou só a intenção mesmo, que a intenção é quântica, você potencializa aquilo para que ela receba. Ela recebe, tá? Valeu pelo comentário. Gente, vocês estão acompanhando? Tá de boa? Então vamos lá. Interconexão. Agora a gente começa a trabalhar um pouco mais esses conteúdos que eu estou falando para vocês. A física clássica, ela dizia o seguinte, e ainda diz, tá? O universo é um sistema mecânico, onde partes separadas interagem apenas por forças físicas locais. Então, a gravidade. Nós estamos aqui, neste momento, por gravidade. A Adeilde, olha o tamanho da gravidade da Adeilde. Ela foi
trabalhando a gravidade dela, e ela juntou cerca de 100 pessoas aqui, mais algumas pessoas online. Então, é como se ela fosse o centro do planeta. Se eu pular aqui, eu vou voltar para o planeta. Então, a energia dela de atração, de gravidade, atrai tudo isso. E aí eu pergunto, qual que é o seu centro de gravidade? Onde que você atrai? Porque a gente pode mudar o nosso centro de gravidade. E o aluno ou o cliente, ele tem que entender isso. Às vezes, eu estou muito mais para o meu afeto. Às vezes, eu estou muito mais para o sexo. Às vezes, eu estou muito mais para o mental. Só que eu tenho que ter consciência e presença do que para saber aonde eu estou atraindo neste momento. A Adeilde, esses dias que ela está envolvida com isso, acredito que ela não mexeu com quase mais nada. Por quê? Porque ela focou o centro de gravidade dela neste evento. E aconteceu. Por que que as coisas não acontecem na nossa vida ou na vida de outras pessoas? Porque a gente não consegue identificar aonde está o nosso centro de gravidade. Olha o que a física quântica revela. Partículas entrelaçadas, que é o emaranhamento quântico, continuam conectadas mesmo anos-luz de distância. Ação instantânea à distância, como mostrado pelo experimento do Allen Aspect. O que é isso? Tem cliente meu que eu atendi há 5 anos atrás, e às vezes eles me mandam mensagem, Paulo, você está mexendo na minha energia? Não. O meu atendimento, ele dura 1 mês. Eu atendo a pessoa, eu peço para ela anotar os 3 sonhos dos 3 próximos dias, ela me manda os sonhos, e aí eu trabalho com a energia que eu peguei, mais os sonhos. E eu modifico de novo a energia dela com um comando chamado spin, que está no livro. Quando eu mudo o spin eletrônico do meu cliente para ele vibrar na liberdade, na prosperidade e na felicidade, eu vou, durante esse mês, acompanhar a energia dele para não voltar lá atrás. Se ele não entrar em contato comigo durante 1 mês, é porque resolveu e ele vai ser livre. Eu não fico incomodando o cliente. Se ele achar que não, ele volta. Eu tenho clientes que eu já atendo mais de 12 anos, eu tenho clientes que começou a semana passada. Então, é essa questão que a gente tem que levar em consideração. O emaranhamento, ele acontece quando a gente conecta a nossa energia. Nós podemos conectar só uma ferramenta, um floral, um conteúdo, ou então a gente pode conectar a nossa energia. E eu vou falar por que é importante a gente conectar a nossa energia. Aham. Tá ligado já. Então, eu fiquei curiosa com relação ao spin. É o spin que nós estudamos na química? Mesmo. Porque tem ele é homeopata, mas não é médico, na Grécia, Vitulcas. Vitulcas. Ele está trabalhando justamente spin. E também eu estudei uma época com um médium em Curitiba, que ele falava sobre o câncer quando tu tem uma inversão no spin. Achei interessante essa colocação. É o mesmo spin que a gente aprendeu na escola e a gente não valoriza. Os níveis de energia, né? Isso. O spin, para quem não sabe, eu vou usar esse exemplo aqui, tá? O spin geralmente ele é meio lateral e ele fica fazendo esse movimento. Quando eu trabalho para mudar o spin, ele vai virar ao contrário e ele vai procurar uma posição que tem a ver com aquilo que o observador mandou ele fazer. E ele vai fazer. Então, o meu comando para o meu cliente é que ele seja livre, próspero e feliz.
que ele comece pela liberdade, o início de tudo é a liberdade, que ele passe para a prosperidade, buscando a felicidade final. E hoje eu tenho clientes que já se dizem muito felizes. Tem problemas? Todo mundo vai ter o tempo inteiro. Mas se dizem realizados, conseguiram conquistar coisas. E todo esse material que tem acontecido nesses 15 anos vai virar livro daqui a pouco de resultados. E está muito legal já, tá? Então, ó, se tudo está interligado, a sua intenção, você tem o objetivo de mudar a energia daquela pessoa. É um estado interno e afetam diretamente o campo do cliente. Ficou paciente aqui, tá? Tá errado isso. E não é misticismo, é ciência. E assim, eu não estou preocupado que a ciência comprove a sintonia quântica. Eu estou preocupado que o meu cliente se sinta realizado. E hoje eu tenho 90% de realização. Tá? Eu estou muito feliz com isso. A não localidade, que é o que eu estava falando para vocês aqui. Eu tenho clientes que eu nunca vi pessoalmente. Tem uma cliente que ela entrou em contato comigo e falou que alguém sugeriu para ela, acho que uma outra cliente sugeriu para ela. Ela falou, Paulo, eu estou com 42 anos, eu quero engravidar, estou tentando engravidar e já tive 9 abortos. Me falaram que você pode me ajudar. Ela é aqui de São Paulo, ela é de São Paulo e eu moro em Curitiba. Pelo computador, eu comecei a entrar no campo dela e vi que faltava energia nas trompas dela. Eu falei, guria, tem jeito de a gente engravidar você. Porque eu vou ajudar. Sou partícipe disso. Falei, tem como a gente engravidar você. Ela falou, então vamos trabalhar. Eu falei, então faz teu serviço aí que eu faço o meu serviço aqui. No mês seguinte, ela falou, Paulo, eu estou grávida. Ela falou, eu não passo do segundo mês, eu preciso que você me ajude então. Eu falei, vamos lá. E aí eu comecei de Curitiba, não localidade, gerar energia no útero dela e nas trompas dela. O Vicente nasceu faz 15 dias atrás, em São Paulo. Hoje, eu já sou pai de 4 crianças. Pai quântico de 4 crianças. Então, isso para mim é uma alegria muito grande. É muito legal isso, sabe? Então, a gente tem que entender essa questão. E a gente tem que parar de ser partícula, parar de ser onda e se tornar partícula, com foco naquilo que a gente realmente quer, tá? Potencialidade. Na nossa vida, tudo é possível. A física tradicional, ela trabalha com que 2 mais 2 é 4. A física quântica, ela trabalha que 2 mais 2 é possibilidade. Alguém falou alguma coisa nesse sentido aqui ontem, no sentido de criar realidade. E acho que foi o Roberto. Pode. E o Roberto vem com cara de bravo. Rapaz, agora eu quero ver, hein? Se você não souber, eu peço ajuda aos universitários. Por favor. A pergunta é a seguinte: o Deepak Chopra, ele tem um estudo em cima da biologia sobre as células imaginativas, que é dentro da metamorfose da lagarta, por exemplo. Quando ela entra no casulo, ela vai se preparar para que ela se transforme em uma borboleta. Antes dela se transformar, ela cria, através de um processo natural, as células da borboleta. Então, ela cria a borboleta antes da borboleta existir. Então, ela está fazendo talvez um processo
de se transformar em uma partícula nas partículas que ela quer que aconteça. Existe essa possibilidade, porque você falou assim, nós temos que nos tornar mais partículas do que ondas. Como eu faço isso? Essa é a pergunta. Nada. Deixa eu desligar aqui para não dar microfonia. Tudo passa pela questão da possibilidade. Quando eu comecei a trabalhar com práticas integrativas, eu vim do meio corporativo. Eu trabalhava em multinacional, e eu era realizado lá. Realização e felicidade têm diferença. Eu era realizado lá, eu tinha carro, eu tinha vale-refeição, eu tinha vale não sei o que tem, eu viajava, ganhava viagem para Angra e todas aquelas coisas. Mas eu não estava realizado. Eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar 4 horas por dia e ter 4 horas para eu poder estudar. E eu, no meu processo de lagarta, eu geri isso na minha cabeça e eu comecei a trabalhar com possibilidades. Aonde eu estava, eu não ia ficar. E aí eu meio que arrisquei. Eu falei, eu vou largar tudo. Tinha um dinheiro guardado, e eu falei, além de todos os benefícios que eu tenho por causa da demissão e aquela coisa toda, eu tenho um dinheiro ainda para ficar 1 ano sem fazer nada. Eu me arrisquei. E eu coloquei isso na minha cabeça. E aí, como eu estava sem fazer nada, eu fui fazer um curso de massoterapia. Falei, no máximo eu consigo agradar o parceiro, né? Uma dessa. E eu fui fazer o curso de massoterapia para eu trabalhar com terapias naturais. Tem que mudar a minha fala. Com terapias naturais. Nesse processo, eu descobri o Reiki, que era uma coisa que eu não imaginava. E aí eu fui fazer um curso de Reiki. E aí eu fui fazer o segundo curso de Reiki. E aí eu comecei a utilizar o Reiki junto com a massagem. Então eu saía de lá meio que flutuando. Nesse intervalo, alguém falou assim: usa o Reiki para criar um campo em torno de você e do seu cliente. E aí que deu a merda. Por quê? Porque começou a aparecer consciências de outra dimensão falando algumas coisas em relação ao sintonia quântica. E eu era seminarista até pouco tempo atrás, tudo para mim era coisa de capeta, eu não entendia muita coisa, e aí eu fui procurar ajuda. Quando eu me dei conta, Roberto, eu estava trabalhando das 2 às 6 da tarde, estudando a manhã inteira e ganhando muito mais do que eu ganhava lá no corporativo. Então, tem como você criar isso. E isso, dentro do Sintonia Quântica, está conectado à missão de vida. Qual que é a sua missão de vida? A maioria, a grande maioria da população não sabe qual é a missão de vida. A maioria das pessoas querem se tornar professores porque não sei, porque dá dinheiro. Eu quero me tornar empresário, agora eu quero me tornar, com essa história do Marçal, aí todo mundo quer ser empreendedor. O motoboy é empreendedor. Gente, tem que colocar na cabeça do motoboy que ele não tem condições, nesse momento, de empreender. Ele precisa dar um salto maior. Então, 2 meninos que eu fiz um trabalho com eles, de pegar e explicar para eles que eles precisam criar uma situação para eles poderem empreender, mudaram a realidade deles. Porque hoje o cara acha que é empreendedor, só que ele não tem garantia de vida nenhuma. A CLT é uma bosta. Gente, por bosta que seja, melhor do que ficar trabalhando de uberização, né, que virou um verbo isso. Não sei se te respondi, Roberto. Valeu. Então, cada atendimento é um monte de possibilidades. Dentro do Sintonia Quântica, nesses 15 anos, eu já
separei muita gente e já casei muita gente. Muita gente já mudou de trabalho e muita gente voltou para o trabalho antigo. Muita gente já engravidou e muita gente foi viver fora do país. Isso tudo a partir do desejo do cliente, a partir da consciência que ele toma do processo dele. Tem um cara, ele está no Instagram como J. Viclander. Ele veio para mim alguns anos atrás por causa da questão financeira dele. Vocês assistiram aquele filme Ensaio da Cegueira? Ele ajudou a editar aquele filme. O cara é foda. Pode falar palavrão? Foda pra caralho. E ele chegou para mim, ele não tinha dinheiro para pagar a sessão dele. Quem pagou foi outra pessoa, uma outra cliente minha. E a hora que eu entrei no campo dele, aparecia uma moça muito bonita. E assim, o Sintonia ele trabalha com abertura de campo. As informações vêm dentro da cabeça da gente. E ele veio um bloco de informações. E eu falei, o nome dele é Ronaldo, ele atende por J. Eu falei, Jota, aparece para mim uma moça loira, mais ou menos assim, mais ou menos com cabelo assim. Ele falou, é minha namorada. Eu falei, me fala um pouco dela. Ah, a gente está namorando já há 8 meses, a gente está pensando em fazer algumas coisas juntos, a gente abriu um pet shop juntos no online. Eu falei, ó, a sensação que eu tenho é que é ela que está atrapalhando a tua vida. Aí ele falou, ah, a gente vai ter que dar um jeito porque eu não largo dela. É a mulher mais linda que eu conheci, ela é especial e tal. Eu falei, me fala dela. Fala como que é a questão profissional dela. A gente está abrindo esse pet shop. Está desligado, acho que é o cabo mesmo. Ele, ele, ele não queria largar dela. Ele queria trazer ela para mim. Eu falei, não, a energia dela é de uma vampira energética que não quer mudar. É essa leitura que eu faço da energia dela. Aí eu falei, me fala da vida financeira dela. Ah, ela abriu uma empresa com o irmão dela e não deu certo, a empresa fechou. E aí, o que aconteceu? Não, depois ela abriu uma empresa com o pai dela, não deu certo. E aí fechou. Eu falei, tá, o que vai acontecer com a tua empresa? Vai fechar. Eu sei que ele, a muito contragosto, ele largou e eu falei assim, ó, eu vou trabalhar para que você seja livre, próspero e feliz. Vai aparecer uma mulher tão linda quanto. Dias depois, ele foi no Hospital Santa Cruz, lá em Curitiba, com um amigo dele, visitar uma amiga dele, ele não conhecia. Chegou lá, a Maria estava internada, eles se apaixonaram ali mesmo, ele começou a namorar com ela dentro do hospital, eles foram embora para a Itália, e hoje ele está morando em Londres, e ele largou esse lado, ele abriu uma academia de Muay Thai. E está muito mais livre e muito mais realizado. Então, quando a gente encontra o sentido de vida, a missão de vida, o projeto de vida das pessoas, trabalhar a energia é muito fácil. Dá tempo ainda. Então, o Chopra, ele fala que nós somos padrões de energia em constante ressonância. E aí, eu quero fazer ressonância com quem? Qual que é a minha vibração? Quais são os meus paradigmas que não me ajudam a chegar num outro estágio? Eu não entro, eu tenho as minhas convicções políticas, eu tenho as minhas convicções religiosas, eu tenho as minhas concepções de vida. Eu não entro em disputa política. Eu não suporto Bolsonaro e não suporto Lula. Eu não gosto dessa religião e nem daquela. Se a gente começar a discutir sobre isso aqui, não vai me agregar nada. Eu vou levantar e vou fazer outra coisa. Porque convicção
religião, futebol e política é pessoal. Então, eu não tenho que ficar externando o que é meu e que não vai interferir nada na vida da outra pessoa. Então, é um pouco da gente entender isso. Eu posso, num momento que falar assim, nossa, vamos fazer campanha política? Tá, pode, eu não vou, mas pode. E eu também não fico julgando quem faz. Cada um é livre para fazer o que quer. Mas qual que é a sua ressonância? Quais clientes que vêm para você? São clientes que pagam aquilo que você pede? Ou são clientes que querem... Quem falou de dividir em 3 vezes R$ 150 ontem? É o Roberto, tá? Os meus clientes, há quase 6 meses atrás, apareceu uma menina pedindo para parcelar. Eu falei, qual o valor que tem a sua felicidade? Ela falou, não tem preço. Eu falei, a minha felicidade tem. É o valor da minha sessão. Porque com ela eu vou pagar minhas contas, com ela eu vou viajar, com ela eu vou fazer outras coisas. Então, pode ficar mais leve para você, mas vai ficar mais pesado para mim. Então, entre você sobreviver num voo e eu sobreviver num voo, máscaras de oxigênio cairão na minha frente. Primeiro, em mim. E depois, a hora que eu estiver seguro, eu coloco no teu nariz. Mas antes, é em mim. Ela entendeu. Foi embora e não voltou mais. Tá? Quais são as ferramentas básicas? Aqui eu vou falar muito pouco. O Sintonia, a formação completa, são 2 anos. Tá? Então, começa um primeiro módulo num semestre, depois o segundo, depois o terceiro, e assim vai. O Sintonia é a capacidade de co-criar campos energéticos de cura através da consciência, intenção e presença. Estou falando de presença desde o início aqui. E a maioria de nós não sabe o que é ser presente. Qual que é a minha opinião de verdade em relação a tudo o que acontece? É a relação de todo mundo? Não sei. Então, eu estou no grupo da FENAT. A conversa que eu tive com a Adeilde, ela caiu carinhosa no meu coração. Vou mudar muitas coisas da minha presença. 90% do que foi falado aqui caiu carinhosamente num terreno fértil no meu coração. Então, para mim, serve. Os outros 10%, acho que foi o Antônio também que falou isso. Se você foi o que foi falado aqui, se não serve para você, descarta. Então, fica com aquilo que presta. Então, nós temos que ser letrados, que a gente volta lá ao início da fala que eu tive, para a gente conseguir compreender o que deve ser trazido para a nossa vida e não. Entendem essa linha de raciocínio? Porque se a gente não conseguir compreender, interpretar e trazer para a nossa vida aquilo que é nos ofertado, não vale de nada. A gente está jogando pérola aos porcos. Então, a gente tem que ser presença. É aquilo de falar assim, vocês têm 2 minutos para fazer. E fazer, não ficar dando volta lá fora. É ser presença, tá? Então, o Sintonia, ele trabalha com possibilidades. Todo cliente que chega, ele chega com uma certeza. Não quer dizer que aquela certeza seja uma realidade, tá? Para os terapeutas, para quem se forma em sintonia quântica, a gente trabalha muito a meditação. E essa meditação é sair no mental. Existe projeção astral. No Sintonia, a gente faz projeção mental, para você ir consciente buscar as informações que precisa. Então, no primeiro módulo, a gente não faz muito disso, de sair no campo. Já no segundo e terceiro módulos, a gente sai. Então, vamos imaginar assim: tem uma pessoa que mora lá em Aracaju.
eu quero que vocês entrem no campo dela. É uma mulher. Aí eles vão do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da onde eles estão no curso online, passar pelo meu campo e entrar no campo de quem eu estou pensando. E eles começam a trazer informações para eles. Cada aluno pega uma informação diferente daquilo que é, mas informações que são reais. Um pode pegar a vida afetiva, outro pode pegar a vida profissional, outro pode pegar a vida pessoal, outro pode pegar a vida familiar, outro pode pegar a vida financeira, mas todos eles vão trazer aspectos que são reais daquele cliente específico, tá? E atenção plena. E quando a gente faz isso, as pessoas têm medo, um pouco do que vocês falaram aqui. As pessoas não sabem o poder que tem dentro de si. Por isso que eu já quero casar com vocês dois. As pessoas não têm noção do poder que tem na mão. Então, quando a gente trabalha atenção plena, e eu estou entrando no campo da DIUD, por exemplo, e começo a falar assim, nossa, eu tenho que fazer mercado. Isso não é meu, é dela. Porque eu desconectei e estou entrando no campo dela. Nossa, eu preciso limpar a casa, fazer compra. Nossa, a hora que eu for no mercado. Isso tem a ver com a estrutura dela. Talvez a vida dela esteja tão corrida que ela não teve tempo de fazer supermercado essa semana. Então, ela está numa preocupação daquilo que há de vir. Então, qualquer informação que vem não é minha, é do meu cliente. A intenção clara como catalisador. Eu quero que vocês entrem no campo de uma mulher que mora em Aracaju, que eu estou pensando. É uma âncora. Quando a gente dá essa âncora, ou quando eu vou entrar num cliente específico, o aluno ele tem condições de fazer isso. E faz. Comandos da física quântica. Eu vou trabalhar com a não localidade, eu vou trabalhar com emaranhamento, eu vou trabalhar com spin, com desdobramento. Então, tem um monte de ferramentas da física quântica, não todas as ferramentas da física quântica, mas uma grande quantidade que vai dar o resultado que a gente quer. Ressonância vibracional entre terapeuta e paciente. Se não existir isso, não dá certo. Tem o Luiz Gustavo, ele veio há um tempo atrás, antes da pandemia, e ele queria dar ordem para mim daquilo que eu tinha que fazer com ele. Ele veio quase 6 meses e a vida dele não dava resultado. Eu falei, amigo, faz o seguinte, procura outro terapeuta, porque você está querendo mandar em mim, você está pagando para eu fazer aquilo que você quer. Não, não é assim que funciona. Então, ele vinha com uma intenção e eu tinha outra. Quando ele entendeu isso, a gente conseguiu mudar o campo dele, que ele queria questão de trabalho, a gente mudou o campo dele, e hoje ele está... Na época, ele queria trabalhar como empregado. Eu falava, você não tem condição de ser empregado, você é muito criativo. A tua energia está aprisionada. Eu preciso que você liberte a sua energia. E aí ele fez uma parceria com a cultura inglesa. Tem um documentário que foi feito, ele fala disso no documentário. Eu vou passar aqui para vocês. Ele entrou na cultura inglesa, começou trabalhando com uma unidade, hoje ele já comanda o Paraná inteiro, e algumas outras localidades, acho que Manaus também, tá? E equipes de extraterrestre. Aqui a gente surta um pouco, a gente começa a usar umas coisas estranhas, e a gente começa a falar de ET. E a gente vai falar de draconiano, a gente vai falar de arturiano, a gente vai falar de pleiadiano, a gente vai falar de todas essas egrégoras que, de uma certa forma, movimentam o nosso plano espiritual, o nosso plano energético. Assim como eu falei anteriormente, pegando a fala do Antônio, se isso aqui para você não faz sentido, descarta, trabalha com o resto. Se isso aqui para você não agrega valor, trabalha com o resto, tá? E o Sintonia Quântica, ele pode potencializar uma sessão de reiki, de floral, de psicoterapia, de tarô. A Solange Rossato, eu não sei se ela está aqui, eu mandei o convite para ela, ela é uma das
consteladoras mais antigas e mais porretas que eu conheço. E ela fez o curso de sintonia quântica, ela fez os 4, e quando ela vai abrir o campo da constelação, ela abre junto o campo morfogenético, ela abre o campo de gravidade, ela abre o campo eletromagnético e abre o campo eletrônico daquelas pessoas que estão ali. E assim, foi para outro nível as constelações dela, tá? Estou falando muito rápido? Tá de boa? Então tá. Então o terapeuta, ele não é ele que cura, ele é uma ponte só da energia. Ele só tem que ter conhecimento, que é o que a gente falava sobre letramento. O terapeuta ele tem que ser letrado para entender o que está acontecendo. Porque senão ele vai querer pegar as crenças limitantes dele e vai querer encaixar no cliente. Então, se o cliente vem, se eu sou evangélico, eu sou um terapeuta evangélico, e eu não acredito em espírito obsessor, ele não vai conseguir ver um espírito obsessor no campo daquele cliente. Se eu sou um terapeuta que não acredita em cura energética, ele não vai realizar aquilo que está ali. Então, a nossa mente ela tem que ser muito livre para a gente conseguir realizar as coisas que nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, somos capazes de realizar, tá? E qual que é a nova consciência? Eu acho que aqui pega um pouco. Olha que a gente não tem cabeça ali. Mas esse cérebro, ele está fazendo com que a gente olhe uma bandeira lá na frente. O nosso mundo está em constante mudança. Eu posso ficar olhando, querendo fazer reiki presencial, ou eu posso fazer reiki à distância. Eu posso trabalhar mandando como que você chama os remedinhos aí, os homeopatias. Eu posso mandar a homeopatia presencial, ou eu posso criar um campo de radiestesia radiônica e mandar para o meu cliente. Quem trabalha com radiônica aqui? Você consegue pegar o turbilhão, que é uma ferramenta da radiestesia, e potencializar ela mais fácil ainda para mandar para o cliente, tá? Você acha na internet para baixar muito fácil, se chama turbilhão. Então, a gente tem que olhar para frente. Hoje, a questão da não localidade, do emaranhamento, da mudança de spin está acontecendo cada vez mais na nossa vida de terapeutas. Tá? E a gente tem que ter um pensamento que não seja tão mecanicista, mas que ele seja integrado, que ele seja total, que ele seja holístico e que ele seja energético. Pilares do terapeuta contemporâneo. Isso aqui eu tenho trabalhado com os meus alunos e eu quero que isso aqui aconteça com eles e com a maioria dos terapeutas. Um trabalho interior crescente, de avaliar quais são as sombras e as crenças que eu tenho. O que não é meu? Há um tempo atrás, eu venho de uma família muito pobre. Tá? O meu pai era carroceiro e a minha mãe era lavadeira de roupa. Tá? E nós tivemos uma educação muito precária. Quando eu vou para a casa da minha mãe, que meu pai já é falecido, eu ficava muito constrangido por eu ter um carro bom, por eu morar em Curitiba e ter uma vida ótima, por eu já ter viajado fora do Brasil várias vezes, e os meus irmãos vivendo aquela vida ainda herança dos meus pais. Eu ficava extremamente constrangido com isso. Até que o momento que eu entendi que eu não precisaria viver essa crença. Eu poderia oferecer possibilidades para eles. Se eles não quisessem, eu já não tenho mais nada a ver com isso. A minha mãe, ela tem um problema de ciático muito forte. Eu ofereci várias possibilidades para ela trabalhar o ciático dela. Ela não quer. Eu falei, então vai ficar passando dor porque é uma escolha sua.
Eu não tenho mais que me preocupar com isso. E quando eu for aí, eu quero que a senhora esteja bem, porque a senhora vai me acompanhar nas coisas que eu vou fazer. Então, ela sabe que quando eu vou lá, antes eu ia e eu ia no mercado para ela. Não, hoje ela vai no mercado comigo. E dane-se a dor dela. Porque é uma escolha dela, não é uma escolha minha. Eu quero a minha mãe fazendo compra comigo no mercado. Entendem que a gente pode respeitar, mas a gente pode não deixar a pessoa no lugar de conforto dela? Então, é essa a minha ideia. Humildade epistêmica. Reconhecer os limites de conhecimento que eu tenho. Há 11 anos atrás, chegou para mim um menino que ele tinha icterícia, que é aquela doença no fígado que a pessoa fica toda amarela. E eu não tinha conhecimento de anatomia e de funcionamento do fígado. O que que eu fui fazer? Eu fui estudar tudo relacionado ao fígado. Como ele funciona, o que que ele processa, tudo que ele faz. E aí eu, com a energia do Sintonia, eu clonei um fígado saudável e coloquei acoplado naquele fígado sadio dele, para o fígado dele começar a funcionar a partir daquela energia saudável. Até onde eu sei, ele não teve mais crise de icterícia. Então, são coisas que acontecem e que eu estou colocando, estou pegando o testemunho da galera e tudo mais, tá? Integração de saberes, unir ciência e espiritualidade, fazer parcerias, juntar pessoas, fazer as coisas acontecer. Tem espaço para todo mundo, e aquilo que a Deilde fala, se a gente ficar junto, ninguém quebra a gente. Até um tempo atrás quiseram roubar a acupuntura, agora já estão querendo te roubar também. Então, é sobre isso. A gente tem que entender. Daqui a pouco estão querendo roubar a constelação, daqui a pouco, né? A parapsicologia. Então, a gente tem que estar atento a isso. E uma ética cósmica, que é a responsabilidade sobre o campo energético seu e da outra pessoa. E aí a gente entra no pouco do que o Antônio estava falando de manhã, que é a questão da digitalização e o cuidado com a humanização. Falta muito? Tá, já vou terminar então. Já estou correndo. Então, a hora que ele chega aqui, eu falei... "Ih". Qual o tipo de terapeuta que você escolhe ser daqui para frente? Qual que é o terapeuta que você escolhe ser daqui para frente? Um replicador de técnicas ou um artesão de consciências? E é isso que, de repente, o Roberto estava querendo fazer ontem. A fala do Roberto estava muito em cima disso. E tem a ver com o que eu penso. A mudança de pensamento aqui, ser um artesão da mente das pessoas, eu quero fazer parceria aqui. Tem tudo a ver. Entende que a gente pode fazer isso, a gente pode se ajudar. E aí, a FENAT, conversava na hora do almoço. Eu estou incomodado, e incômodo não é ruim, com a quantidade de informações que vocês me passaram nesses dias. Eu vou ter que pegar todas as palestras depois, todos os temas de palestras, e trazer isso para o papel, porque, assim, para mim é um mundo novo, praticamente. Eu conheço muitos terapeutas, mas aqui o conteúdo tá foda pra caralho, né? Então vamos lá. Então, assim, ó, de herbalistas que lia os sinais da Terra, ao terapeuta que decifra os campos quânticos, nossa essência permanece a mesma. Servir de espelho para que o outro se reconheça como um ser integral e potente. Esse é o nosso papel, no meu entendimento. É um entendimento meu. E aí, o que se tornou Sintonia depois de 15 anos? Eu atendo empresas. O que eu faço? Eu descubro qual que é a sintonia original do proprietário.
E aí a gente trabalha um projeto de vida para ele e para os colaboradores dele. Eu começo a trabalhar com ele que ele não chama mais de funcionários, porque eu não quero que os colaboradores dele só funcionem. Eu quero que eles colaborem com a empresa. E aí eu começo a pegar todos os colaboradores e subir para a mesma frequência do proprietário. Eles têm vida própria, eles têm pensamento próprio, só que quando eles entram na empresa, eles entendem que eles podem ter as mesmas possibilidades que o patrão, que o dono. Então, se o patrão, se o chefe consegue viajar para a Europa, os colaboradores têm que ter condições de viajar para Aracaju também, se eles quiserem. Tá? Então, é um pouco disso. O Sintonia, eu trabalho com fazendas, tanto com plantação de soja, milho e outras coisas, como gado. Essa fazenda em especial, quando eu comecei a trabalhar com eles, eles tinham 500 cabeças de gado e hoje eles já estão para cima de 5.000. Eu trabalhei com eles 7 anos e foi aqui que a gente trabalhou em sintonia com a terra. Sintonia fazendo a coisa acontecer. E a terra, ela queria ser valorizada. Por quê? Porque foi uma área de grilagem, um monte de coisa, não vou ter tempo para falar tudo isso. Mas a gente, primeiro, espiritualmente, curou a fazenda. E aí começou a entender o que a fazenda queria. De uma fazenda de gado, ela se tornou, primeira coisa, soltura de animais silvestres apreendidos. É uma fazenda no Tocantins, chama Fazenda Vale Rico. Então, todos os animais presos, apreendidos no Tocantins, alguns iam para ser soltos na área de mata de reserva. Depois, esse mesmo espaço se tornou um lugar de recebimento de animais que não conseguiam mais voltar para a natureza. O ser humano ele é tão espetacular que ele vai num ninho de tucano e pega um ninho de tucano, um tucaninho. E aí, o ninho do tucano ele tem uma serra e ele corta a pele da pessoa. E o ser humano, na sua magnificência, na sua inteligência, ele corta o bico do tucano para não picar mais. Esse animal, depois de um tempo, ele não vai conseguir se alimentar direito, ele não vai conseguir um monte de coisa direito, essa pessoa joga. E aí alguém encontra, leva para Maturantins e vai para essa fazenda. Arara, olha que lindo. Araras canindé, as pessoas, para ficar com elas em casa, elas cortam a ponta da asa. Eles cortam esse cotoco da asa. E aí esse bicho não pode voar mais. Foi parar aqui nessa fazenda também. E olha que magnífico. Um filhote de onça, numa fazenda de gado, foi levada para lá também. E depois outro filhote de onça. Então, se vocês entram no Instagram do Leonardo da Vale Rico, vocês vão ver um monte de coisa disso. E, por último, a fazenda se tornou também plantio de soja, milho e sorgo. Então, aonde não tem gado, é feito plantio, então eles fazem um rodízio de pasto com plantio. Tá? Já estou terminando. Não me preocupa, não. Não me apressa, não. Depois de 15 anos, o Sintonia se tornou, há um tempo atrás, documentário. Essa menina aqui, a gente trabalhou numa multinacional, a Elaine Mello, e ela estava em São Paulo conversando com algumas pessoas e começaram a falar do Paulo Dorta. Ela falou que Paulo Dorta? O Paulo Dorta que trabalha com sintonia quântica, que faz isso, aquilo, aquilo. Ela pegou, abriu o celular e falou, é esse Paulo Dorta? É esse Paulo Dorta. O que ele faz? E ela começou a especular. E um dia ela veio para Curitiba, conversou comigo, ela falou, menino, eu quero fazer um documentário disso. E aí a gente foi na Fazenda Vale Rico, a gente foi para Luiz Eduardo Magalhães, Curitiba, ouvimos vários clientes meus. Então, esse aqui é o QR Code do YouTube, ou se vocês podem ir no YouTube, Paulo Dorta, Sintonia Quântica, e procurem o documentário lá. É um documentário bem bonitinho, bem legal. Bonitinho porque eu estou nele. E legal também porque eu estou nele.
Mas sabe que é isso que me atrapalha, né? Eu mando para vocês depois. Conseguiu pegar, Roberto? Envio, envio. O Sintonia Quântica, depois de 15 anos, ele se tornou também o livro Rota para a Sintonia Interior. Então, aqui tem muito do conteúdo do primeiro módulo do Sintonia Quântica. Então, tem muita informação sobre aquilo que é trabalhado. Então, eu vou falar de espinho, eu vou falar de crença limitante. É mais aprofundado do que eu falei aqui, tá? E o Sintonia Quântica hoje ele é curso online. Então, vai começar um agora no dia 16/6 até o dia 19/8, online. E ele também é atendimento online. E eu uso ferramentas para isso, como o tarô, como radiestesia, né? E também terapia floral. Então, são essas ferramentas que eu uso junto com o Sintonia Quântica. Esse tarô aqui eu também ensino ele, tá? Tem poucas pessoas no Brasil que dão aula de Crowley. Crowley. Tarô de Crowley. Alguém já ouviu falar do tarô de Crowley? Já? Ele é considerado por muitos um tarô maldito, mas ele não é. Ele é bem... A do Aleister Crowley, ele mesmo. Tá. Ele é curso presencial. Esse aqui foi em Cuiabá. E o próximo desse semestre agora, da programação desse semestre, vai acontecer em Fortaleza, no dia 26 e 27 de julho. Se alguém estiver por aqui, vai ter. Então, tem essa gama de coisas aí. E o último módulo do Sintonia são 4 módulos de aprofundamento. E esse aqui é uma das coisas mais gostosas que existe. A gente fica sexta, sábado e domingo aprendendo a conhecer a própria energia. A maioria de nós se engana o tempo inteiro. Eu trabalho com pontos de energia. Então, eu sintonizo aqui nesse campo liberdade ou humildade. E a pessoa, sem saber o que tem ali, ela entra nesse campo e deixa o corpo dela sentir. Tem pessoas que têm raiva quando têm liberdade, tem pessoas que se sentem acolhidas quando têm liberdade. E aí ela vai aprendendo a sentir e a entender o quanto ela está processando crenças que não são dela. E no final, o pessoal tem uma catarse quando a gente abre isso, porque assim, às vezes o que eu sinto ali é ódio. Com certeza é ódio. E aí, a hora que a gente abre aquilo ali, está escrito afeto. Então, é um pouco disso, das pessoas começarem a entender o processo energético que cerca elas. E muito obrigado pela presença, pela escuta, e que possamos seguir em sintonia com o melhor de todos nós. Obrigado, gente.